Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje a tia Lucilene aqui para a aula de literatura, continuando o nosso livro paradidático, Coisas Importantes, porque aqui dentro existem quantas informações importantes, o que tanto nós podemos aprender com a leitura deste livro. Olha o nome, Coisas Importantes. Lembra o quê? Ao hábito 3. Faça primeiro o mais importante. Pois, meus amores, a tia vai fazer aqui a leitura de uma passagem que está na Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia Ilustrada da Criança e a tia vai falar um pouco dessa passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 26. O tema do conteúdo desta passagem é sobre a tempestade. Jesus estava no barco com os pescadores e aconteceu uma tempestade no momento em que ele estava com os discípulos. A tia vai ler um pouco. Jesus e seus discípulos estavam em uma busca e formou-se forte tempestade. Os discípulos gritavam de medo. Jesus lhes disse: como é pequena a vossa fé. Olha, e ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. Olha o que aconteceu. Na hora da tempestade, o que os discípulos fizeram? Os discípulos ficaram com medo, assustados. Não é assim? Quando nós nos encontramos em uma situação difícil, o nosso coração fica agitado, fica acelerado, não é assim? Mas o que nós temos que ter? Fé. Jesus olhou aos discípulos e disse que eles estavam com pouca fé, pouquinha fé. No momento em que nós estivermos aí em uma situação difícil, o que nós devemos fazer? Ter fé, acreditar, certinho? Então vamos para o nosso conteúdo? Vamos para o nosso livro, Coisas Importantes. Olha, quando a tia olha que faz a leitura desse livro, todas as vezes que eu já li ele várias vezes, gosto muito desse livro, porque ele tem uma história muito sensível. É uma história que trabalha o emocional de Felipe, da mãe de Felipe, não é verdade? Então, é uma história sensível porque os dois perderam alguém importante em sua vida. E o livro conta a história deste menino e da mãe que guardavam os objetos do pai, guardavam com amor, até que um dia a mãe decidiu que fazer uma doação, doar os objetos do pai, porque eu acredito que chegou naquela mãe aquela sensação de sempre estar ali olhando e, querendo ou não, ela sofria cada vez que olhava. Então a mãe decidiu que fazer uma doação, tá? Para a loja de objetos usados, não foi isso? Mas depois que a mãe deixou tudo na loja de objetos usados, dias depois, o que aconteceu? Foram surgindo, ela foi olhando em casa alguns objetos que ela havia deixado na loja. E ela percebeu que alguém estava fazendo algo para que aqueles objetos estivessem em casa. Mas um dia, a mãe conversou com Felipe e teve coragem de perguntar se foi ele que havia trazido aquelas coisas para casa. Não foi assim? Pois então, ele balançou a cabeça, confirmando que sim, porque ele estava tentando lembrar do pai.
olhando os objetos dele. A mãe abaixou a cabeça e sussurrou baixinho que queria, estava tentando esquecer. É uma história sensível, não é verdade? Então eles dois voltaram à loja e conseguiram pegar o restante dos objetos que haviam ficado na loja. É uma história bem forte, entendeu? Aqui também eu vejo o hábito pense ganha-ganha, viu? A mãe também pense ganha-ganha. Muitos hábitos nós podemos encontrar nesta pequena história. Hábitos do líder em mim, verdade? Meus amores, qual é a nossa proposta da atividade de literatura? Qual é essa proposta? Nós estamos estudando na gramática acentos gráficos. Então, neste livro existem várias palavras que são acentuadas. Então, o que a tia Luzilene vai solicitar dessa atividade? Eu vou querer que vocês, eu não vou dizer quais são as palavras e quantas palavras são com acento agudo e com acento circunflexo. Eu não vou falar quantas. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro, vai ler toda a história novamente. Eu não quero que você procure apenas as palavras acentuadas. Eu quero que você leia o livro e à medida que você for encontrando a palavra com acento agudo e circunflexo, você vai fazer o quê? Vai escrever. Você vai pegar o seu caderno, assim, vai fazer o cabeçalho, vai fazer também as margens, certo? Vai fazer as margens e vai colocar o nome de atividade, vai dividir com a régua, bem no meio do caderno. De um lado você vai escrever palavras com acento agudo. Do outro lado, palavras com acento circunflexo. Essa atividade, da forma que eu estou falando, eu vou colocar na Agenda Edu. Lembra que na atividade anterior de literatura, a tia escreveu mesmo na Agenda Edu? Fez o enunciado, primeira questão e escreveu? Da mesma forma, a tia Daniela e a tia Luzilene fará também. Para quando você for acessar a Agenda Edu, você vê lá um modelo da atividade, certinho? Lembrando, de um lado acento agudo e do outro acento circunflexo, tá? Eu vou escrever direitinho na Agenda Edu. Dentro deste livro existem muitas palavras. Olha só. Olha só aqui. Desde o início, na página 7, nós já encontramos uma palavra. Você fará a leitura, tá? Preparava o café todas as manhãs. Qual é a palavra que está acentuada? Você vai identificar e vai escrever no caderno. Aí você vai continuar a leitura. Escreveu, vai o que? Continuar. Ou então você pode ir lendo e vai grifando com o lápis as palavras, igual a tia fez. E quando terminar a leitura, você pode voltar novamente, que é até melhor para você relembrar novamente a história. E faça a leitura agora com o objetivo de escrever as palavras no seu caderno. E construir pequenas cidades à tarde. Qual é a palavra que está acentuada? A palavra construía. Então você vai escrever esta palavra lá no lugarzinho certo. A nossa atividade de casa é esta. Espero que você veja.
No final da atividade, você vai escrever, olha só, este modelo está na Agenda Edu. No final, você irá contar quantas palavras que tem, que você encontrou no livro com acento agudo, e quantas palavras você encontrou no livro com acento circunflexo. Bem simples a atividade e eu quero ver essa atividade, tá? Então, a nossa aula termina aqui de literatura. Faça a leitura pausadamente do livro. Chama o papai, a mamãe, os irmãos. Faça a leitura com a família. Até a nossa próxima aula. Beijos para todos.